Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está estudando, eu quero que você seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre arquivologia. Eu sou a professora Mariana Moreira Neves e vou tratar hoje com vocês sobre preservação, conservação e restauração de documentos. Bora lá? Então vamos começar aqui por preservação, gente. E aí eu trago o conceito para vocês. Anota no seu caderno para que no dia da prova você não acabe confundindo um com o outro, até porque a gente acaba usando no dia a dia essas três palavrinhas como sinônimos. Então vamos lá. Preservação é um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais. Então, gente, a preservação, pensem aqui, ó, nessa palavrinha política. Vai ser uma política de manter as coisas em ordem, de manter as coisas como elas vieram, então para não nada ficar deteriorado, enfim. Mas ela não é exatamente aquele ato de limpar, enfim. A preservação vai ser então, ó, leis, campanhas, congressos, tudo que fale como a gente vai poder fazer para melhorar, para deixar as coisas não se deteriorarem ao longo do tempo, nesse sentido. Então, preservação vai ser mais esse sentido de política, de fazer alguma coisa de modo mais administrativo, operacional. A conservação, por sua vez, ela já é o conjunto de ações e não de políticas. Olha aqui, ó. Ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos e objetos por meio de controle ambiental e de tratamentos específicos. Então, a conservação, ela vai envolver a higienização, o reparo e o acondicionamento. Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: que conservar não quer dizer que aquilo vai durar para sempre, e sim que vai se fazer o possível para aquilo durar o maior tempo que ele conseguir. Então, se a gente tem lá um arquivo cheio de documentos, a gente não tem como fazer todos aqueles documentos durarem para sempre, infinitamente. Não, a gente vai limpar, vai deixar ele arejado, vai fazer o possível para que aquele material não se decomponha e dure o maior tempo que ele conseguir, ok? E aí, tem mais uma palavrinha aqui que eu quero que vocês se lembrem, gente. O acondicionamento pode vir na sua prova também como refrigeração. E tanto o acondicionamento quanto a refrigeração, eles querem dizer que vai ficar sob o ar-condicionado. Então vamos colocar aqui, ó, ar-condicionado. Isso não quer dizer que os documentos poderão ser congelados, até porque fica um pouco absurdo a gente falar isso. A hora que a gente tira do congelador, o documento ia se quebrar. Então, a gente tem que pensar que acondicionamento e refrigeração não quer dizer que vai ficar num ambiente gelado, muito gelado, e como se fosse um freezer, por exemplo. Então, falou refrigeração, tudo bem, pode estar certo lá na sua prova, porque está se referindo a ar-condicionado. E ainda, quando a gente falar aí de higienização, eu quero que vocês lembrem que higienização é a retirada de pó, é a limpeza da superfície, para que esse pó, essas substâncias aí não acabem interferindo na decomposição do papel. Se for papel, né, ou se for um filme, se for um CD, um DVD, a gente precisa manter as coisas limpas. Isso não quer dizer que higienização você vai lá, vai botar na água, todo esse processo aí de lavagem que a gente imagina quando se fala de higienização. Não, vai ser retirada de pó. E aí eu quero que vocês lembrem que simplesmente passar aquele espanador não quer dizer que você está retirando o pó, e sim que você está só espalhando o pó, para ele não ficar centralizado. Mas então, se falar espanador de pó na sua prova, não é um método eficaz para se fazer a higienização, mas sim um aspirador de pó, por exemplo.
E a higienização, ela vai se fazer em todas as fases do arquivo, tanto na corrente, como na intermediária e na permanente. E por terceiro aqui a gente tem a restauração. O que quer dizer isso, gente? Vai ser um conjunto de medidas, então vão ser ações também aqui, né? Que objetivam a estabilização ou a reversão de danos. Grifa aqui comigo, gente, reversão de danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do uso, intervindo de modo a não comprometer sua integridade e seu caráter histórico. Então você vai reparar aquilo que já está danificado. Vai ser uma ação física em um documento que já está deteriorado, que já tem um dano, que não está como ele foi um dia, como ele era antes. Não possui mais o status quo anterior. Então, ó, danificado. Busca revitalizar a concepção original. Talvez a gente não consiga nunca mais deixar aquele documento como ele era, né? De primeira mão, mas vai se fazer o possível para que ele fique parecido ou que para que ele fique num estado melhor do que ele se encontra. E também cada instituição é responsável pela restauração dos seus arquivos. Então não adianta a instituição falar que não fez aquela restituição, que não cuidou, porque não era papel dela, porque é papel de outro setor, ou então que é papel de outra instituição, e aí um começa a jogar para o outro. Não. Cada instituição é responsável pelo seu arquivo, pela sua restauração desses arquivos. E aí a gente tem que falar também aqui de áreas de armazenamento. São 3 tipos de áreas de armazenamento, gente. Então são as áreas externas, as áreas internas e os depósitos especiais. Vamos ver o que cada uma delas significa? As áreas externas são aquelas de fácil acesso e que proporcionam segurança para aqueles documentos. Então, nessas áreas externas, deve-se evitar possibilidade aí de inundação, não pode ser perto de margem de rio, não pode ser no subsolo por causa da umidade, falta de ventilação, áreas de risco de incêndio também têm que ser evitadas, áreas com altos índices de poluições atmosféricas, porque as substâncias que estão aí na atmosfera também podem interferir na decomposição dos materiais. A proximidade com o mar, porque a gente sabe que a maresia também ajuda a corroer, né, aí os vários materiais que podem ser armazenados nos documentos, por exemplo, um CD, um DVD, uma filmagem, uma foto, aquele filme de foto que a gente usava antigamente. Então também, ó, locais sujeitos a inundações, terrenos úmidos e subsolos, áreas de intenso tráfego sujeitas a trepidação, porque aí o arquivo que está lá todo organizadinho pode cair, pode se bagunçar, pode se misturar e a organização vai se perder. Também evita-se aí poluição e áreas de riscos de vendavais. Nas áreas internas, gente, a gente tem que saber algumas regrinhas aqui. Os depósitos internos não podem exceder 200 metros quadrados. Eu ainda não sei como que coloca ali aqui em cima do M, então quem souber pode deixar uma dica aí pra mim, que eu já vou me profissionalizando aí para as próximas, ok? Também, ó, não é recomendado construção subterrânea, porque evita a ventilação, né? Não vai ter aquela ventilação favorável aí para manter o ambiente climatizado e também tem muita umidade, isso pode acabar danificando os materiais. Aqui novamente, ó, ventilação, e aí eu trouxe uma frase para vocês. A ventilação dos ambientes de forma natural ou artificial com soluções de baixo custo deve ser estimulada. Então pode ser de forma natural ou artificial. Como que você vai fazer artificial? Através de ventilador, de um ar-condicionado, nesse sentido. Inclusive com a disposição adequada do mobiliário, de forma a facilitar o fluxo do ar. Então não basta apenas ter um ventilador lá, não basta apenas você colocar um monte de pilhas e colocar o ar-condicionado num cantinho que só pega ali. Precisa ser estudado a melhor forma de tudo ficar acondicionado de maneira uniforme. E aqui a gente tem então os depósitos
especiais, que servem para documentos especiais, que devem ser armazenados separadamente de acordo com o suporte. Lembram o que é o suporte? A gente tem a informação e essa informação ela deve ser colocada em um suporte. A mesma coisa, a gente tem uma moldura e a gente tem uma tela. A tela só vai ter valor quando a gente colocar ela num suporte, numa moldura, e aí ela vira um documento. Então o suporte é aonde a gente coloca a informação. Pode ser a foto, pode ser o papel, pode ser um documento digitalizado, pode ser um DVD, um CD, um disquete, uma microfilmagem. Tudo isso é o seu suporte, a sua margem do quadro. Então, ó, de acordo com o suporte e suas especificidades, pois demandam parâmetros climáticos de preservação mais rigorosos. Então, a gente sabe que se deixar o filme daquela máquina fotográfica de antigamente exposto ao sol, a foto vai desaparecer, porque o sol vai queimar aquele filme, não é verdade? Então, tudo isso precisa ser mantido em um depósito especial. E quanto aos danos aos documentos? Gente, quando a gente vai ter um dano? Quando houver um maltrato do homem, um mau armazenamento, uma má utilização. Sabe aquelas pessoas que não cuidam do papel? Você empresta um livro e o livro volta inteiro amassado. Às vezes a página ficou dobrada, sujou a página de café e por aí vai. Tudo isso são maus tratos aos documentos. Os documentos também, eles devem ser guardados em caixas para serem organizados. E se houver essa possibilidade aí da caixa, então, você não pode escrever na caixa com a caneta. Por quê? Porque a caixa pode absorver aquela tinta da sua caneta e acabar passando para os documentos que estão ali dentro, para aqueles papéis. Então, nunca escrever na caixa. Se tiver na sua prova dizendo que vai ficar de modo mais organizado, colocar os documentos em caixas e escrever nas próprias caixas, tá errado. Você deve colar um papel com o escrito, né, de modo impresso e não escrever diretamente na caixa. Então, pastas com hastes de metal e alumínio e também clipes de metais, eles devem ser trocados por materiais de plástico. Por quê? Porque o material ali de metal, né, ele vai se decompor, vai fazer aquela ferrugem que a gente conhece e vai acabar passando para o documento. Pode ser que aquele documento se perca por causa daquela ferrugem, pode ser que fique danificado às vezes uma palavra ou outra, que pode ser justamente aquela palavra que a gente ia precisar daquele documento. Então, tudo que for gerar aí uma ferrugem deve ser trocado por outro de plástico. Então as hastes de metal e os clipes devem ser trocados por hastes de plástico e clipes de plástico. E quais são os agentes que causam os danos? Podem ser agentes físicos, químicos, biológicos e ambientais. Vamos ver em separado aqui o que é cada um deles. Os agentes físicos, por exemplo, são luminosidade, temperatura e umidade. A luminosidade, ela quer dizer o seguinte, gente. Eu botei um asterisco aqui para você não deixar o examinador te enganar no dia da prova. Eu quero que vocês entendam uma coisa, a luminosidade natural, a luz do sol, ela vai ser muito mais prejudicial aos documentos, aos materiais, né, o suporte desses documentos, dessas informações, do que uma luz artificial, a luz aquela do ambiente onde ficam guardados os documentos. Então, adianta ter um lugar muito ensolarado para ficar os documentos? Não vai ser bom, porque vai poder danificá-los. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui, ó, temperatura, e eu quero que vocês lembrem da palavra refrigeração, que não quer dizer que vai botar na geladeira, e sim que vai ter uma refrigeração por ar-condicionado, e também pode aparecer como acondicionamento na sua prova. E também a umidade, que a gente sabe que umidade gera aí a proliferação de micro-organismos, de fungos, bactérias, então não é bom que tenha um lugar úmido. Quais são os agentes químicos? A acidez do próprio papel, a tinta que vai se decompor. Então a gente sabe que, por exemplo, aqueles papeizinhos de cartão de crédito, né? O recibo que a gente recebe. O que acontece? Aquele recibo, aquela tinta, ela vai
se acabar aí em poucos dias. Então, adianta ter aquele tipo de tinta? Não, porque ela não vai ser suficiente para manter aquele documento de modo íntegro. Vai ter que restaurá-lo ou então vai ter que digitalizar, tirar um xerox e guardar ele de outra forma, porque ele vai se perder ao longo do tempo. Tem tintas aí que passam de um papel para o outro, tem tinta que acaba borrando, então lembrem de tudo isso. E também um agente químico é a poluição atmosférica. Os agentes biológicos, eu quero que vocês lembrem aqui, ó, que bio é vida. Então a gente pensa em tudo que tem vida. Insetos, os insetos mais comuns aí que pode acontecer de trazerem o nome nas suas provas são baratas, traças e carunchos. Eles são agentes aí de decomposição dos materiais. Também pode acontecer fungo e roedores. Pode ter rato, ratazana, todas essas espécies aí que eu nem sei a diferença porque eu tenho um pavor. E eles podem estar lá no seu arquivo deteriorando tudo aquilo que você organizou. Então precisa manter limpo, higienizado, para que isso não aconteça. E também os agentes ambientais, que vai ser então aí a ventilação, a poeira e também pode ser a ação dos humanos. Os humanos podem aparecer nas provas também como agentes biológicos, porque são dotados de vida. Então, toma cuidado, o humano pode aparecer tanto no aspecto ambiental quanto no aspecto biológico. Esse era o meu recadinho de hoje para vocês. Espero que vocês estejam gostando aí das aulas da Cultive. Se quiserem me adicionar tanto no Instagram como no Facebook, vocês me encontram como Prof. Mariana Moreira Neves. Bons estudos e até a próxima, gente!